Olá, boa tarde. Esse é o Vida Saúde. Obrigado pela audiência, a você que nos acompanha aqui no norte de Minas, no sul de Minas e na zona da Mata Mineira. A partir de agora eu te faço companhia. Aqui você sempre acompanha entrevistas com assuntos relevantes que focam na sua qualidade de vida. Distúrbios do sono são alterações na capacidade de dormir adequadamente, seja por alterações cerebrais, alterações respiratórias ou até por transtornos do movimento. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no Vida Saúde a otorrinolaringologista e médica do sono, Selene Pimenta de Carvalho. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, obrigado pelo convite. Bom, eu já começo perguntando, né? O que é, então, o distúrbio do sono? Olha, distúrbio do sono é todo aquele distúrbio que ocorre enquanto a pessoa está dormindo. Seja ele uma insônia, a síndrome das pernas inquietas, sonambulismo, roncos, apneias, então, tudo o que acontece no indivíduo enquanto ele está dormindo, crises de epilepsia, tudo relacionado ao sono, enquanto a pessoa dorme, que são chamados distúrbios do sono. Agora, quais são os distúrbios mais comuns? Os mais comuns é o ronco, as apneias, as insônias, vão colocar em quarto lugar, e o sonambulismo, que é mais frequente em crianças. Ok, agora, geralmente, como são, né, os sintomas ou características da doença? Olha, vamos dizer a chamada, que é a mais comum, que é a chamada síndrome do ronco e da apneia do sono. Então, é aquele indivíduo que ronca muito alto, que tem as chamadas apneias. As apneias são pequenas paradas respiratórias. É o roncar e a pessoa dá aquelas engasgadas. Isso que são as apneias. E no dia seguinte, a pessoa acorda com fadiga, quadros de sonolência durante o dia, alterações da memória, irritabilidade, por ele ter dormido mal à noite. Então, ele respirou mal, então ele dormiu mal, teve um sono ineficiente e não restaurador. Então, no dia seguinte, ele tem esses sintomas. Agora, doutora, existe aí um grupo de risco para essa doença? Sim. Na síndrome do ronco e da apneia, o roncar incomoda quem está do lado. Mas o que pode provocar doenças graves, como diabetes, infarto, derrame, né, que são os AVCs, são as chamadas apneias respiratórias, que a apneia é uma parada respiratória. Então, quanto mais apneia durante o sono, se essas apneias são muito profundas, então você vai sobrecarregar seu coração, seu aparelho respiratório. Então, se a pessoa não trata, ela está correndo o risco de ter infarto, desenvolver um diabetes, uma hipertensão arterial e os AVCs. Agora, doutora, uma questão importante, né? Qual que é o momento certo de buscar a ajuda de um profissional? É o momento certo, porque tem um mito aí de que roncar é normal, né? Então, às vezes, a pessoa fica anos roncando. Então, geralmente, quem procura é o companheiro, que fala, olha, ele está roncando alto demais, o ronco está piorando, e as apneias. Na verdade, procura a gente quando está tendo as apneias, porque a apneia, para quem assiste, está vendo, que a pessoa mesmo ela não vê que ela tem apneia, a não ser quando a apneia é muito grave, que durante a apneia ela chega a cortar. Ela tem um microdespertar, então ela acorda. Mas é quando a pessoa está tendo apneia, porque a apneia ela chega ao óbito quando ela não é tratada. Que perigo. Agora, como que é feito o tratamento da doença? Bom, tem a consulta, são feitos exames que a gente faz das vias respiratórias para ver se a pessoa tem alguma alteração no nariz, na garganta, de áreas colabadas que não está deixando o ar passar do nariz para a garganta e pulmão e que está provocando essas apneias, que são os exames que a gente chama de fibronasoscopia. A gente pede também uma tomografia das vias respiratórias e a polissonografia, que é o mapeamento do sono. Agora, doutora Selene, as crianças também podem ser acometidas com um problema? Sim.
Os roncos na criança, a causa maior são as chamadas adenoides, né? Que as pessoas chamam de carninha no nariz. Então, é aquela criança que ronca muito, tem apneia, tem um sono agitado. Então, a causa principal aí são as hipertrofias de adenoide e das amígdalas, certo? Em criança também tem o sonambulismo, que o cérebro não está completamente desenvolvido, então o sonambulismo é mais comum na criança, tem uma característica genética. Tem na criança também um terceiro distúrbio aí, que não tão comum, que é a chamada síndrome das pernas inquietas. Beleza, ótimo. E como é que é esse problema? É aquela criança que você vê rodando a cama toda, ou então aquele adulto, também é muito comum no adulto, que fica chutando a perna na cama, não é? Como se fosse um tremor na perna, seria isso? Não, é chute mesmo, fica dando um chute, é como se fosse uma inquietação, que pode ser causado por problemas do sistema nervoso central, pode ser causado também efeitos colaterais de medicamento ou de problemas psicológicos, ansiedade, depressão. Olha aí que coisa. Doutora Selene Pimenta, então, tirando nossas dúvidas sobre os distúrbios aí do sono, nós vamos para um rápido intervalo. A gente continua o nosso programa já já, não sai daí. Estamos de volta com o nosso programa Vida Saúde, recebendo a otorrinolaringologista, a doutora Selene Pimenta, que também é a médica do sono, tirando todas as dúvidas importantes aqui no nosso programa. Doutora, a insônia está entre os distúrbios mais conhecidos, né? O que pode provocar a doença? As maiores causas são problemas que a gente chama de psicológico, né? É uma ansiedade, é uma depressão, principalmente a depressão, que é uma das maiores doenças mundiais, né? Então, às vezes, a pessoa acha que o primeiro sintoma da depressão é a tristeza, e não é. Às vezes, a pessoa começa a ter alterações do sono, ela começa a ter dificuldades para dormir, o sono dela começa a ficar encurtado, fragmentado, superficial, e aí vai evoluindo para aquele quadro de tristeza, daqueles sintomas próprios da depressão. Então, a depressão, hoje em dia, é um dos grandes causadores de insônia. Depressão e ansiedade, né? Eles caminham junto. Agora, a insônia tem cura, doutora? Em medicina, a gente tem que ver o que tem cura, né? A maioria das coisas tem tratamento. Né? Vamos dizer assim, tem tratamento. Por exemplo, se a causa é depressão, então você encaminha aquele paciente para fazer um acompanhamento com psiquiatra ou com psicólogo, certo? Às vezes são problemas no dia a dia, que a gente chama de higiene do sono, que é aquela pessoa que tem o hábito de dormir com a televisão ligada, com celular, computador. Então, tudo isso inibe os hormônios do sono, que é a melatonina e o cortisol. Então, que esses hormônios, eles estão estimulados com o escuro. Então, se você coloca uma luz branca, um celular, então você está levando a mensagem para o cérebro que você tem que manter alerta, acordado e não dormir. Então, às vezes, são coisas no dia a dia, a pessoa toma muito café durante o dia, tira cochilos durante o dia, tem uma vida sedentária. Então, que à noite aquele sono é roubado, aí ela não consegue dormir. Tá certo. Agora, voltando a falar sobre o ronco, né? Como tratar esse distúrbio? O ronco, a primeira coisa que você tem que ver é o que está provocando, quais são as áreas que não estão deixando, porque o roncar é o ruído. E esse ruído ele é provocado por áreas de colabamento, né? O ar está passando com dificuldade. Então, a gente tem que ver as causas mais comuns. É um desvio de septo nasal,
septo é esse osso do nariz, se ele é torto, se é uma hipertrofia de corneto, que é uma carninha no nariz, que está dificultando a passagem do ar e está produzindo esse ruído. Então, quanto maior a área colabada, o ruído vai ser mais intenso, o ronco vai ser mais alto. Agora, doutora, de que maneira a pandemia contribuiu aí para essas questões, né, de pessoas com distúrbios do sono? Olha, eu tive muitos casos de crianças com insônia, crianças que sempre dormiram bem, porque deixaram de ir à escolinha, de frequentar, de poder brincar. Então, isso gerou muita ansiedade nas crianças, produzindo insônia. E nos adultos também ficou com aquela vida mais sedentária, dentro de casa, sem poder sair. Aquilo ali gerou um quadro de ansiedade. A própria insegurança gerada pela pandemia gerou quadros de insônia em pessoas que não tinham insônia. E naqueles que têm, eles pioraram, né? Aquelas pessoas que já tinham insônia pioraram os quadros de insônia. Ok. Agora, doutora, para finalizar, né, qual que é a orientação para quem está nos assistindo e está com esse problema? Olha, tem hábitos simples, né, que a gente tem que ter para melhorar a qualidade do sono. Então, vamos falar alguns. Sempre a gente deve dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, independente se é feriado ou final de semana. Evitar tomar bebidas estimulantes durante o dia, certo? Café, refrigerantes, tudo que contém cafeína. A bebida alcoólica, né, que todo mundo acha que relaxa, que é bom para dormir, não é não. Relaxa só no início, mas depois ela altera o sono. Atividade física é importantíssimo. Quem tem vida sedentária não tem uma qualidade de sono boa. Que mais? Fazer alguns rituais antes de dormir, né? Tomar um chazinho relaxante, uma musiquinha, fazer uma leitura e evitar o que todo mundo faz hoje, ir para a cama com celular, com computador, com televisão. Isso é errado. A pessoa tem que usar o quarto para dormir e não para comer, trabalhar, nada disso. Para arrematar, alimentação de alimentação saudável, leve. A gente não deve dormir nem com o estômago cheio, nem com o estômago vazio. Então, alimentação leve. Perfeito. E a atividade física também é importante? Demais. Não próximo ao sono. Quem tem problemas com insônia, dificuldade para dormir, ela deve fazer atividade física na parte da manhã, ou então, no máximo, 4 horas assim, antes do sono. Nunca próximo ao sono, senão vai dar muita adrenalina, a pessoa vai ficar agitada e não conseguir dormir. Dica importantíssima, doutora Selene. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa e venha mais vezes. Obrigada a você, estarei sempre aqui, se Deus quiser. Ótimo. Nosso programa Vida Saúde fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. A gente conta sempre com a sua companhia de segunda a sexta, 1h45 por volta, de 1h45 da tarde, aqui na tela da Rede Mais Record TV. Então, até a próxima.